Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. No meio da noite. Capítulo 5. Subo lentamente os degraus de entrada da casa dos Wallace, pensando no tipo de amizade que Fritz van der Veer tinha com meu pai. Se é que tinha alguma relação, além da de vizinhos. O fato de Fritz ter mencionado minha mãe, mas não meu pai, sugere que eles não se davam tão bem, o que eu acho impossível. Todo mundo gosta do meu pai. Ele é um sujeito decente e legal, o tipo de pai a quem eu queria dar orgulho. E foi por isso que comecei a dar aulas, embora ser professor de língua e literatura inglesa em uma escola que prepara os alunos para a faculdade esteja muito longe de ser docente na Universidade de Princeton. Talvez isso não impressione Fritz, ou talvez o deixe inseguro. Ou, mais provável, não seja nada, e Fritz só mencionou minha mãe porque ela costumava conversar com Alice e as outras pessoas na rua, concluindo que deve ser esse o motivo, tal com a companhia dos Wallace. Quem abre a porta é um menino de uns 10 anos, cabelo castanho rebelde e a armação escura dos óculos deslizando pelo nariz. Ele olha para mim, através das lentes sujas, parecendo curioso e um pouco irritado por ter sido afastado de seja lá qual atividade de crianças de 10 anos façam hoje em dia. Como posso ajudar? Pergunta ele, de uma maneira tão precocemente séria que todo mundo acharia divertida, menos eu. Meu estado de espírito geral, na verdade, é de desconforto. O fato de eu me sentir pouco à vontade perto de crianças choca todos que sabem que sou professor. Dou aulas para adolescentes. Faço questão de lembrar, não para crianças. Eu lhe mostro a bola de beisebol e pergunto: oi, é sua? Encontrei no meu quintal e achei que poderia ser sua. Não, responde o menino, sem olhar para a bola. Seus olhos curiosos permaneceram cravados em mim. Henry está falando com quem? A voz da mulher que vem de dentro da casa me faz endireitar a postura. Embora esteja diferente da última vez que a ouvi, há nela uma receptividade que reconheço na hora. Ashley. Não conheço, responde o menino, aparentemente chamado Henry. Diga a ele que por favor vá embora. Henry olha para mim sem sorrir. Devo dizer ao senhor que por favor vá embora. Eu ouvi. De repente, Ashley está lá, surgindo rapidamente atrás do filho, concentrada no brinco que estava colocando e sem nem me notar logo de cara. Quando enfim se dá conta da minha presença, há aquele instante em que ela reconhece o menino no homem que está diante dela e tenta processar se somos a mesma pessoa. Quando conclui que sim, ela abre um largo sorriso. Ethan, é você? Segue-se alguns segundos desajeitados em que Ashley abre os braços para me dar um abraço enquanto ofereço um aperto de mão, fazendo que ambos mudem a abordagem. O resultado é um abraço meio de lado, o que deixa Henry confuso. Vocês se conhecem, então? Questiona o garoto. Este é Ethan Marsh, querido. Eu era a babá dele. Faz muito, muito tempo. 30 anos, acrescenta. E Ashley franze a testa. Tanto tempo assim? Meu Deus. Ela dá um sorriso tímido, como se estivesse envergonhada pela passagem do tempo. Não há por que estar. Usando a calça jeans escura e uma blusa cor de tangerina, ela continua muito bonita. A mesma Ashley, mas um tanto diferente. O cabelo está um pouco mais escuro agora, castanho claro em vez do loiro acinzentado de sua adolescência. E seu rosto e corpo estão mais esbeltos, mais angulosos, como quem ficou mais calejada com o tempo. Eu também fiquei, mas tive o efeito oposto na minha aparência. Estou mais suave, como se meu corpo estivesse tentando amortecer os golpes da vida. Não vejo você desde... A maneira como Ashley interrompe o próprio raciocínio deixa bem claro que ela lembra exatamente quando nos vimos pela última vez, no velório de Billy. Como a igreja já estava lotada, não conseguimos nos sentar juntos nem conversar. No entanto, assim que a cerimônia terminou, nossos olhares se encontraram quando ela estava saindo. Ashley me deu um dos sorrisos mais tristes que já vi. Acenou e foi embora. O que você está fazendo aqui? Pergunta ela. Você quer dizer agora, neste exato momento, ou em geral? Ashley ri. Os dois, eu acho. Seus pais acabaram de se mudar, não é? Faço uma breve atualização sobre meus últimos meses, a ida dos meus pais para a Flórida, minha mudança para a casa deles, até eu me adaptar a um emprego novo como professor numa escola particular perto daqui. História parecida por aqui, diz Ashley, quando termino meu relato. Meu pai não anda muito bem, e Henry e eu precisávamos de um novo começo. Então voltamos para cá. Eu convidaria você para entrar e botarmos o papo em dia, mas vou mostrar uma casa em 15 minutos, e precisamos de mais tempo do que isso. Pode deixar para a próxima vez? É claro que podemos, respondo. Na verdade, só vim ver se isso aqui era do Henry.
Assim como seu filho, Ashley não olha nem de relance para a bola de beisebol na minha mão. Acho que ele nunca arremessou uma bola de beisebol na vida. Eu não tenho muita coordenação motora, admite Henry. Ashley lançou um olhar surpreso para ele. Quem te disse isso? Todo mundo. Até o vovô? Principalmente o vovô. Como se tivesse sido convocado, Vance Wallace aparece atrás de Ashley e Henry e rosna uma pergunta num tom confuso e irritado. Quem está me chamando? Ninguém, pai, diz Ashley com um suspiro. Estamos falando com Ethan Marsh. Ethan? O Sr. Wallace vem até a porta, um pouco mais devagar do que eu esperava, mas com o mesmo jeito combativo de antigamente, apesar de estar quase na casa dos 80. Ele é ex-boxeador. Nos anos 1980 abriu várias academias na região, que tiveram bastante adesão e foram um negócio lucrativo por muitos anos, até ele vender todas para uma rede nacional. Agora, o Sr. Wallace parece um misto de aposentado com um instrutor militar. Braços fortes, peitoral largo, barriga grande, um bronzeado que não tem como ser natural. Conforme ele se aproxima, porém, noto seu olhar um pouco distante, embora seus olhos estejam fixos nos meus. Ele parece estar olhando além de mim, em vez de para mim. Seus pais chegaram bem na Flórida? Diz para ele. Chegaram sim, senhor. Que bom. Vamos sentir falta deles por aqui. Ele repara na bolsa de beisebol que estou segurando. O que é isso aí? É uma bola, pai, responde Ashley, meio nervosa, dando a impressão de que não é a primeira vez que ela precisa ajudá-lo a identificar objetos do cotidiano. Isso faz com que eu me pergunte o que ela quis dizer exatamente quando me contou que Vance não andava bem. Disso eu sei, retruca Vance. Queria saber por que ele está segurando uma bola. Encontrei no meu quintal, explico. Só estou tentando achar o dono dela. Consegue pensar de onde pode ter vindo? Já perguntou ao seu vizinho? Indaga o Sr. Wallace. Russ? Já. Eu acabei de vir de lá. Não ele. Agitado, ele aponta para a casa de Billy. Seu outro vizinho, o menino Barringer. Eu o vi lá fora ontem à noite. Pai, intervém Ashley, com a voz baixa e preocupada. Billy não estava lá fora ontem à noite. Estava sim, eu o vi correndo pelo quintal. A que horas foi isso? Pergunto. Meu interesse, subitamente instigado. O Sr. Wallace pensa por um segundo, um pouco depois das 2 da manhã. Apesar de estar fazendo muito calor, sinto calafrio. Foi mais ou menos na mesma hora em que eu vi a luz acima da garagem dos Wallace se acender sem motivo aparente. Olho de relance para Ashley, cuja expressão é de ceticismo, além de parecer tensa, preocupada e insuportavelmente triste. Faz décadas que não vemos o Billy, pai, retruca ela. O senhor sabe disso. Mas eu sei o que eu vi, droga. Ashley pega o braço do pai. Vamos lá para dentro. Lembra que o médico disse que o senhor precisa descansar? Ela me lança um olhar de desculpas antes de dizer. Eu realmente preciso ir. A gente se vê mais tarde? Claro. Por mais que seja bom rever Ashley, todas as lembranças e a nostalgia são tão avassaladoras que, para ser sincero, estou aliviado que nosso reencontro tenha sido interrompido. Temos muito tempo para conversar. Além disso, só consigo pensar no que o Sr. Wallace acabou de dizer e em como isso corrobora a experiência que tive na noite passada. Aceno para Henry e, com uma bola de beisebol na mão, volto para casa. Em vez de ir pela calçada, corto o caminho pelo asfalto mesmo, contornando as plantas no centro do círculo que tem no fim da rua. Já no meu quintal, um flashback me atinge em cheio quando piso no meio-fio. Eu na garagem ontem à noite sentindo a presença de outra pessoa do lado de fora escondida. E a única pessoa em que pensei é a mesma pessoa que o Sr. Wallace afirma ter visto em seu quintal. Será que não existe mesmo a menor possibilidade de nós dois estarmos certos? Dentro de casa, vou direto para o escritório do meu pai. Lá, abro o laptop e acesso o cadastro de Billy no Namus. Ainda desaparecido, mas só porque o banco de dados diz isso. Não significa que esteja correto. Significa apenas que ninguém, nem as autoridades, sabem onde ele está. O que me leva a crer que, por mais ínfima e improvável que seja, há uma chance de que Billy esteja vivo. Ele tenha retornado a Hemlock Circle ontem à noite. Ele ainda possa estar aqui agora. Esquadrinho a tela do laptop procurando o contato da polícia. Ao lado do nome de Hash Patel, consta um número de telefone para o qual as pessoas podem ligar se tiverem qualquer informação sobre o caso. Sem pensar, pego meu celular e disco. Ragesh atende no segundo toque com uma pergunta apressada. Detetive Patel, qual é o motivo da sua ligação? Faça uma pausa, assimilando como sua voz mudou desde a última vez que nos falamos. Não havia qualquer vestígio do sarcasmo adolescente que sempre associei ao menino mais velho que morava 2 casas depois da minha. Em seu lugar, há uma voz mais grave, rouca e extremamente cansada. Oi, Ragesh. É Ethan Marsh, de Hemlock Circle. Ragesh, faz a mesma pausa que acabei de fazer.
tentando associar o nome à voz, que mudou drasticamente. Ele ainda devia me imaginar como aquele garoto desengonçado e sem jeito de 10 anos, e não como o quarentão que eu me tornei, que não é mais desengonçado, mas ainda um pouco sem jeito. Ethan, oi? Como posso ajudar? Estou ligando para falar sobre Billy Barringer. O que é que tem ele? Questiona Ragesh, com tanta hesitação entre uma palavra e outra que demora um bom tempo para fazer a pergunta. Alguma novidade? Por que você está interessado no caso de Billy? Uma pergunta desconcertante. Ele foi levado do meu quintal enquanto dormia ao meu lado. Por que eu não estaria mais interessado? Acabei de voltar a morar na casa dos meus pais. Estar aqui me despertou muitas lembranças. Então pensei em ver se havia alguma novidade. Não é mentira, mas está longe de ser toda a verdade. O que você ouviu? O que você sabe? Interroga Ragesh, abaixando a voz. Fica entorpecido. Então tem novidades, notícias importantes. Levando em consideração o tom de voz de Ragesh, e por um segundo eu me permito pensar que o que senti ontem à noite e o que o Sr. Alice viu eram reais, que o impossível realmente aconteceu. Billy voltou. Eu não ouvi nada. O que está acontecendo? Ontem de manhã, restos humanos foram encontrados na área. Ragesh faz uma pausa e sinto a sala, onde estou, se inclinar. Um menino, provavelmente em torno dos 10 anos. Eles ainda estão verificando os registros odontológicos, mas tenho certeza de que encontramos Ethan. Encontramos Billy Barringer. Capítulo 6. Billy está morto. Embora eu já presumisse, é diferente quando a suposição é confirmada, porque no fundo eu nunca quis acreditar. Por décadas a fio, nutri frágeis esperanças e hipóteses. Agora que sei que estava errado todo esse tempo, é como se meu corpo estivesse flutuando. Uma sensação de estranheza e ausência de peso me atingiu no momento em que Ragesh me deu a notícia, ao telefone, e só passou no fim do dia. A julgar pela aparência dos outros, posso dizer que sentem o mesmo. Russ segura com firmeza o braço do sofá, como se tivesse medo de escorregar. Ashley, espremida entre nós dois, está nauseada. A única pessoa que aparentemente não foi afetada pela notícia de hoje é o mensageiro, Ragesh Patel, que se ofereceu para passar aqui quando tivesse um tempo e dar mais detalhes. Às 7h30, ele finalmente chegou, e agora fala de um jeito tão calmo e devagar, muito diferente do adolescente com a voz cruel e o sorriso zombeteiro das minhas lembranças. Ele mudou tanto, e quando apareceu na porta, quase não o reconheci. Está maior agora, peitoral e barriga, robustos, e fios grisalhos salpicam seu cabelo e sua barba cheia. Quando fazia bullying com as crianças de bairro, suas feições eram mais angulosas, e ele andava com a barba feita, ainda melhor, para exibir o sorrisinho sarcástico, que sempre tinha estampado no rosto. Não posso falar muito, diz. Eu nem deveria estar conversando sobre isso com vocês. Ainda não informamos a imprensa, porque a família de Billy ainda não foi notificada. Ontem, entramos em contato com o hospital estadual, onde a senhora Barringer está sob cuidados. Eles falaram que o médico daria notícia a ela, mas que é muito improvável que ela entenda alguma coisa do que ela disser. E Andy Barringer está desaparecido. A última informação sobre o paradeiro dele tem mais de 10 anos. Ele teve um breve relacionamento com uma das cuidadoras da mãe na época. Ela tentou entrar em contato, mas não tenho certeza se conseguiu falar com ele ou não. Então, tudo isso é informação muito confidencial. Nada deve sair dessa sala. Ele não precisa explicar mais nada. Está claro que está fazendo um favor para mim. Ashley e Russ. E os outros vizinhos? Pergunta Russ, que se encolheu para que nós três coubéssemos no sofá. Isso lhe dá um aspecto estranhamente frágil. Apenas um menino recebendo mais notícias. Eles também deveriam saber. E eles saberão, assegura Ragesh. Muito em breve, mas não queremos que essa notícia vaze para a imprensa antes de localizarmos o irmão de Billy. Por isso, não podemos contar para ninguém. E eu não tenho mais o que compartilhar. O Departamento de Investigações Criminais da polícia assumiu o caso. Estudo o rosto de Ragesh. Se ele está irritado por ter sido afastado do caso, não demonstra. Tudo o que posso dizer é que ontem de manhã encontraram restos mortais humanos na área. Um antropólogo forense os examinou e concluiu que pareceram ser os restos mortais de uma criança do sexo masculino. Você tem certeza de que é o Billy? Pergunto, agarrando-me à ideia de que Ragesh pode estar errado. Os registros odontológicos confirmam que é ele, o que já sabíamos, com base no estado dos restos mortais e onde foram encontrados. Só podia se tratar de Billy Barringer. Todo o ar sai dos meus pulmões, levando consigo aquele último resquício de esperança. Por um instante parece que estou me afogando.
Eu me esforço a inalar um pouco de oxigênio antes de perguntar. Onde ele foi encontrado? No lago, perto da cachoeira e do Instituto Hawthorne, responde Ragesh, com uma brusquidão de quem arranca um band-aid, e por um bom motivo. O instituto fica a apenas 3 quilômetros de distância, separado do meu quintal por um trecho de floresta, e Billy esteve lá o tempo todo, tão perto, mas ainda assim tão longe do resgate. A sensação de estar flutuando se agrava, a ponto de eu pressionar os pés no chão, apenas para ter certeza de que não me ergui do sofá. Para combatê-la, fecho os olhos e imagino a cachoeira. Um turbilhão branco, caindo de um penhasco de granito ao lado da profundidade desconhecida. Tudo isso criado não pela natureza, mas pelo homem, há mais de 100 anos. Quando eu era criança, ouvi rumores de que o lago não tinha fundo, que muito tempo atrás as pessoas pulavam lá e nunca mais voltavam à superfície, que seus fantasmas assombravam a cachoeira, pairando em forma de faixas de neblina ao redor da água em cascata. Uma lenda suburbana, mas aparentemente com um fundo de verdade, para os meus pais terem me proibido de ir lá. Até hoje, só vi a cachoeira uma única vez, com Billy e as outras 3 pessoas nessa sala, na tarde antes de Billy desaparecer. Como Billy foi parar lá? Faço a pergunta, de olhos fechados, como se isso a tornasse mais fácil de fazer. Não torna, porque parte de mim não quer saber a resposta, mesmo que eu precise, mesmo que seja só para ver se é melhor ou pior do que minha imaginação. Você acha que ele pode ter caído e se afogado? Enquanto as palavras ainda pairam no ar, percebo a improbabilidade dessa hipótese. Embora seja possível que Billy tenha retornado sozinha à cachoeira na calada da noite, esgueirando-se sobre o manto da escuridão, não é o caso. A lateral da barraca foi cortada, e isso é razão suficiente para pensar que Billy não saiu por vontade própria. Para mim, o que mata a charada, no entanto, são seus tênis, que ainda estavam na barraca quando acordei na manhã seguinte. Se Billy pretendesse caminhar 3 quilômetros por uma área de mata fechada, sem dúvida, teria calçado os tênis. Isso é improvável, comenta Ragesh. Tanto o antropólogo forense quanto os investigadores encontraram na cena evidências que sugerem que ocorreu um crime. Um silêncio sepulcral se instaura, e durante um tempo não ouço nada além do zumbido enfadonho do ar central e um gaio azul gritando do olmo na frente da casa. Crime. Não posso compartilhar detalhes, mas a teoria é que ele foi assassinado primeiro e depois arrastaram e jogaram o corpo no lago, lá do topo da cachoeira. Ao meu lado, Ashley tapa a boca com a mão. Acho que vou vomitar. Ela corre para o lavabo no corredor perto da cozinha, a lembrança de visitas de 30 anos atrás mostrando-lhe caminho. Sigo Ashley e fico de prontidão no corredor, um pouco longe para lhe dar alguma privacidade, mas infelizmente perto o suficiente para ouvi-la vomitando atrás da porta fechada. Minutos depois, Ashley sai do lavabo e ao me ver fica paralisada. Então ela franze a testa e me puxa para um abraço, desesperado e triste. Ah, Ethan, mesmo depois de tanto tempo, eu gostava de pensar que ele ainda estava vivo. Eu sabia que não era verdade, mas era bom ter esse pensamento para me agarrar. Lamenta ela, chorando meu ombro. Eu a envolvo com meus braços, incapaz de rechaçar as lembranças de nós dois, uma semana depois do desaparecimento de Billy. Naquela época, todos os pais da cidade ficavam apavorados quando perdiam seus filhos de vista, nem que fosse por um segundo. Eu tinha permissão para sair e brincar, mas só na frente de casa, onde os vizinhos conseguiam melhor. Era ali que eu estava sentado naquela tarde. Não estava brincando, nem de longe. Em vez disso, eu deslizava a mão sobre a grama, arrancando alguns tufos, e os observava serem capturados pela brisa e voarem para longe. Cada vez que um pedacinho de folha se soltava das pontas dos meus dedos, eu pensava em Billy, que tinha feito basicamente a mesma coisa, voado para longe, desaparecido. Embora nenhum adulto, nem a polícia, nem mesmo meus pais tivessem me dito, eu também sabia que era alta probabilidade de Billy estar morto. Um fato horrível para um garoto de 10 anos ter que lidar. No entanto, era nisso que eu estava pensando quando um carry marrom, reluzente, com uma moeda polida à luz do sol do meio da noite, encostou rente ao meio-fio. Eu me levantei e imediatamente comecei a recuar em direção à casa. Apesar de permanecerem calados sobre o provável destino de Billy, os adultos ao meu redor falavam muito sobre quão perigosas pessoas desconhecidas podiam ser. Eu estava prestes a correr quando a janela do lado do carona abaixou, revelando Ashley ao volante. Vocês compraram um carro novo, comentei, porque era verdade. O outro carro dos pais dela era um Chevy Malibu azul escuro. Pois é, disse Ashley. E aí, vai ficar o dia inteiro olhando ou vai entrar? A essa altura, minha mãe estava do lado de fora da casa e vinha caminhando em direção ao carro. Ela parecia muito estranha naquele momento,
Estava com o olhar aterrorizado, mas sua boca se torcia num rosnado raivoso, mostrando os dentes. Isso lhe dava um aspecto vulnerável e cruel. Presumi que era assim que as mães ursas ficavam quando alguém se metia entre elas e seus filhotes. Ethan, se afaste desse carro, gritou ela, enquanto colocava o braço na minha frente, como se isso por si só pudesse me proteger do mal que ela achava que havia dentro daquele Henry em ponto morto. Oi, Sra. Marsh, cumprimentou Ashley pela janela aberta. Minha mãe praticamente derreteu de alívio. O terror se esvaiu de seus olhos e a expressão em seu rosto se abrandou. Apenas o abraço por cima do meu peito permaneceu, mas ela logo o recolheu. Pensei que fosse alguém que eu não conhecia, falou minha mãe, aliviada. Estou só dando um oi para Ethan. Ashley refletiu por um instante. Se quiser, posso levá-lo para tomar um sorvete, dar um descanso para a senhora. Se fosse qualquer outra pessoa, tenho certeza de que minha mãe teria dito que não. Ou pelo menos ponderado por mais de 5 segundos, mas como era Ashley, sua resposta foi instantânea. Obrigada, disse minha mãe. Seria maravilhoso. Entrei no carro, certificando-me de afivelar o cinto de segurança. Uma onda de preocupação me deu um frio na barriga. Era até onde minha memória alcançava a primeira vez que eu entrava em um carro sem um adulto ao volante. Um pensamento assustador, mas também empolgante. Você sabe dirigir? Óbvio, respondeu Ashley, enquanto saía com o carro. Meu pai me ensinou nessa última primavera. Eu quis dizer legalmente. Dessa vez, Ashley, que eu sabia que ainda tinha 15 anos, não disse nada. Onde estamos indo? Perguntei, assim que saímos de Hairlock Circle. Para a sorveteria? É que não é. Ashley cerrou o maxilar e olhou fixamente para a rua. Eu queria falar com você sobre o Billy. Eu me remexi no banco do carona, irritado, triste e culpado. Eu queria esquecer Billy, só um pouquinho, o que me fez sentir ainda mais culpado. Então mais irritado e triste por não conseguir escapar dessa culpa. O que os adultos disseram a você? Indagou Ashley. Que alguém o levou. Eu me virei para olhar pela janela, observando as casas e os gramados vizinhos. A maneira como passavam zunindo e desapareciam de vista me fez pensar em Billy. Eu sabia que veria aquelas casas e aqueles quintais novamente quando Ashley desse meia volta e me levasse para casa. Mas Billy, no fundo, eu sabia que nunca mais o veria. Algo tão terrível de se dar conta que comecei a chorar, ali mesmo no carro. Acho que ele está morto, comentei, dando uma fungada triste. Quem te disse isso? Ninguém. Eu só sei que ele está. Ashley piscou com tudo no freio, parando o Ken no meio da rua. Olha para mim, pediu ela. Eu não olhei, não conseguia, não com lágrimas descendo pelo meu rosto e ranho escorrendo do meu nariz. Eu queria que Ashley pensasse que eu era mais velho, mais forte, mais sábio do que alguém da minha idade. Em vez disso, eu parecia o chorão que eu sabia que era. Ethan, chamou ela, em um tom mais suave dessa vez. Olha para mim. Eu a fitei, resistindo à vontade de me encolher, quando Ashley retribuiu meu olhar. A compaixão em seus olhos fez com que eu me sentisse completamente patético. Mas então, ela estendeu a mão e me puxou para um abraço. Não pense isso, disse ela. Está me ouvindo? Nunca perca a esperança, Ethan. Se você continuar pensando em que Billy está vivo e a salvo, então ele está. Mesmo que seja apenas na sua mente. Mesmo que você nunca descubra o que aconteceu com ele. Agora estamos aqui, revivendo aquele momento. Só que com os papéis invertidos, ambos diante da dura realidade do que qualquer esperança que ainda tínhamos morreu. Ashley se solta do meu braço, quebrando o feitiço da lembrança. Ela se afasta de mim, enxugando as lágrimas com rímel que escorreram pelo seu rosto. Essa notícia acabou comigo, com todos nós, comenta. Menos com você. Está lidando muito bem com isso. Se ao menos ela soubesse sobre o sonho, e a insônia, e a culpa, a tristeza, e a longa lista de terapeutas que tive desde a adolescência, profissionais que, apesar de seus valentes esforços, não conseguiram me ajudar nem um pouco. As aparências enganam. Acho que é melhor a gente voltar, afirma Ashley, passando o braço pelo meu. É sempre mais fácil receber más notícias com um amigo. Retornamos à sala e nos esprememos outra vez no sofá ao lado de Russ, que pergunta, que tipo de evidência encontraram? Hagesh pigarreia. Não estou autorizada a revelar essa informação. Como ele foi encontrado? Questiono, enquanto me acomodo no sofá. Alguma coisa nessa história parece estar errada. Billy estava desaparecido há 30 anos, sem nenhuma pista de seu paradeiro, ou do que tinha acontecido com ele. Então, de repente, o corpo dele é encontrado a 3 quilômetros daqui, não muito antes de eu ter sentido a presença dele no meu quintal, por 2 cientistas do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, conta Hagesh. Eles estavam coletando amostras de água e solo, atividades rotineiras. Eles fazem isso o tempo todo. Em uma das amostras, encontraram um fragmento de osso. Isso os levou a dragar o rio. Foi quando encontraram Billy. Mas aquela área não foi vasculhada décadas atrás?
Hagesh balança a cabeça. Pelo que entendi, não. Por causa do instituto? Pergunta Ashley, referindo-se ao Instituto Hawthorne, que fica no mesmo terreno que a cachoeira e o lago. Ao total, são 40 mil metros quadrados. Tudo isso já foi propriedade de Enza Hawthorne, o último membro remanescente de uma família cujo dinheiro vem desde a época do navio Mayflower. Embora fique pertíssimo da Universidade de Princeton, o Instituto Hawthorne era separado daqueles sagrados salões do ensino superior. Era tranquilo, modesto e privado, extremamente privativo. Por décadas passou despercebido porque ninguém sabia bem o que era, o que faziam ou por que precisavam de tantas terras. Embora só tenha estado lá uma vez, eu me lembro vividamente de ser um lugar muito estranho, uma mansão de pedra circundada por vários celeiros e outras construções anexas. No entorno havia o lago e a cachoeira, jardins de paisagismo clássico e simétrico e densos aglomerados de árvores, tudo projetado, uma versão idealizada da natureza que não poderia acontecer sem planejamento. Parecia uma Central Park que não via turistas havia décadas. Acho que foi mais porque Enza Hawthorne era tão rico que fizeram vista grossa, opina Russ. Hagesh franze os lábios numa linha reta. Não sei, porque na época não fizeram uma busca minuciosa no lugar. Claramente só estão fazendo agora. O terreno do instituto não é propriedade privada? Indago. Sim e não, responde Hagesh, enquanto passa a mão pela barba formidável. Agora o terreno pertence ao governo. Espaço Verde. O instituto fechou as portas no fim dos anos 1990, quando o Sr. Hawthorne morreu. Ele deu as terras para o condado com a determinação de que permanecessem intocadas. Nada de demolir prédios ou transformar a área em um parque público, ou algo assim. Então, tecnicamente, são terras públicas, nas quais é proibido entrar. Só permitem o acesso de pessoas quando, vez ou outra, alguma alugam a mansão para festas privadas e casamentos. E naquela época, questiona Russ, o que faziam lá? Ele fez uma pergunta semelhante 30 anos atrás. Enquanto estávamos perto da cachoeira, apenas Billy soube responder. E só de pensar nisso, sinto um desconforto no meu estômago já embrulhado. Hagesh dá de ombros. Não sei. Seja lá o que for, o instituto manteve em segredo. Pouquíssimas pessoas tinham acesso ao local. No entanto, estávamos lá, nós 4. Foi Billy quem teve a ideia, e nós concordamos, porque não tínhamos nada melhor para fazer. Éramos apenas um grupo de crianças no auge do verão, apáticas, em nosso mundo suburbano de belas casas e gramados aparados. Era natural querer ultrapassar os limites que nossos pais haviam traçado para nós. Acabamos ganhando mais liberdade do que esperávamos, Billy principalmente, talvez mais do que eu jamais poderia ter imaginado. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com aquele dia? Pergunto, porque um de nós precisa perguntar. Nós estávamos lá, e Billy foi parar lá de novo, dessa vez sem vida, menos de 24 horas depois. Não pode ser coincidência. Haggett, que estava de pé, desde que havia chegado, se agacha até ficar no nível de nossos olhos. É um gesto afável, cuja intenção certamente é nos desarmar. Algo ensinado na Academia de Formação de Policiais para deixar a pessoa à vontade. Eu entendo porque você tiraria essa conclusão precipitada, diz ele, embora não esteja de jeito nenhum colocando a carroça na frente dos bois. Na melhor das hipóteses, estou dando um passo de nada, indo de um fato. Nossa presença na cachoeira para outro. O corpo de Billy foi encontrado lá. Mas não parece haver correlação entre o que aconteceu naquela tarde e o sequestro de Billy. Além de você, mais alguém está investigando o caso? Sabe que estivemos lá? Questiona, abalado pela percepção de que depois que Billy foi levado, nenhum de nós conversou sobre o que aconteceu naquele dia. Quero dizer, durante todos esses anos, alguém contou à polícia sobre aquela tarde? Eu não contei, respondeu Ashley. Acho que cheguei a comentar que estávamos todos na floresta, mas não especifiquei onde. Onde? Nem eu, disse Russ. E comigo também foi assim. Apesar de ter sido interrogada por tantos policiais, detetives e agentes a ponto de todos se tornarem um borrão azul e caqui, nunca mencionei que estivemos na cachoeira ou no terreno do Instituto Hawthorne. Gostava de pensar que era porque estava com medo de colocar a mim e aos outros em apuro. Mas sei que o verdadeiro motivo foi a sensação de culpa, assim como tenho certeza de que os outros também se sentiram culpados sobre o que aconteceu enquanto estávamos lá, sobre como tratamos Billy. E pensando melhor, agora, embora pareça imperdoável, na época eu não achava que o ocorrido daquele dia tivesse algo a ver com o desaparecimento dele. Esse não é mais o caso. Então a polícia naquela época não sabia que estivemos lá, concluo. Ou que Billy esteve lá. E agora, eles sabem? Encaramos Hagesh, o policial de verdade na sala, e a Sente diz.
Eu mencionei isso hoje. E mesmo assim, ainda acham que uma coisa não tem relação com a outra? Indago. Nosso instinto, meu instinto, diz que não há motivos para pensar que a morte de Billy tenha ligação com alguém associado ao instituto. Hagesh se levanta, cansado de tentar nos deixar à vontade, sem saber que preciso disso agora mais do que nunca. A peniciosa sensação de levitação retorna. Perco o equilíbrio, cambaleio para o lado, batendo os ombros em Ashley. Ela pega minha mão e me consola, apertando-a. Por que não? Insisto. Porque tecnicamente não fizemos nada de errado naquele dia, responde Hagesh. Sim, e estávamos em um lugar onde não deveríamos estar, mas éramos apenas um bando de crianças brincando. E não vimos nada de proibido ou suspeito. Mas você não acha que é um pouco estranho que esse seja o lugar onde Billy foi parar? É estranho, admite Hagesh. Se você não levar em consideração que um lago numa área remota a que poucas pessoas têm acesso é o lugar mais conveniente em um raio de 15 quilômetros para desovar um corpo. Ao meu lado, Ashley empalidece. Meu Deus, Hagesh, não precisa ser tão grosseiro. Assassinato é uma coisa grosseira. Hagesh cruza os braços e olha fixamente para ela. Billy foi tirado da barraca, assassinado e o corpo dele foi jogado no rio. Essa é a verdade brutal. Brutal. É a palavra perfeita para descrever a história. Billy era apenas um menino, e o que aconteceu com ele é tão brutal que, assim como Ashley, acho que estou prestes a vomitar. Respiro fundo e engulo em seco, determinado a me controlar pelo menos até todos irem embora. Vocês têm algum suspeito? Indaga Ashley. Nenhum que eu possa contar para vocês, diz Hagesh, inadvertidamente respondendo a pergunta dela. Sim, há suspeitos. Russ se inclina para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. E o homem desconhecido que foi visto na vizinhança? Isso não passou de conjectura. Ninguém sabe se realmente havia alguém vagando pela floresta. Mas ainda pode ter sido ele, certo? Nós estamos analisando todas as possibilidades, declara Hagesh. Quando você diz nós, está se referindo à polícia? Pergunta Ashley. Correto. A detetive Cassandra Palmer está encarregada da investigação. No momento, ela está supervisionando as buscas no terreno do instituto, mas tenho certeza de que todos vocês terão notícias dela em breve. Minha tontura se agarra com perspectiva de mais interrogatórios. Além do fato de que estávamos no instituto, o que Hagesh insiste em afirmar, que não é importante, não há nada que eu possa dizer às autoridades agora que não tenha dito 30 anos atrás. Nada do que eu consiga me lembrar, digo. Respiro fundo outra vez e me inclino para trás no sofá. Talvez, porque ela sinta meu cansaço, ou porque também esteja se sentindo exausta, Ashley pergunta a Hagesh. Mais alguma coisa? É mais ou menos isso. Mais ou menos. O que significa que há mais. E Hagesh ou não pode nos dizer o que é. Ou não quer. Desconfio de que seja a primeira opção, pois ele acrescenta. Eu sinto muito. Sei que é muita coisa para assimilar, ainda mais sem uma resolução concreta. E esse é outro fato com o qual estou lidando agora. Por décadas, tudo o que eu queria era uma indicação do que tinha acontecido com Billy. Agora que tenho uma resposta, ela parece horrível e inadequada. Saber da morte de Billy serve apenas para gerar um mistério ainda maior. Quem fez isso com ele? Por quê? Com que propósito? Sem essas respostas, o que resta é uma sensação de decepção pesarosa. Depois de 30 anos, devia haver mais informações, mais justiça, mais resposta. Em vez disso, o que nos resta fazer é tocar a vida, dia após dia, o que para Ashley e Russ significa retornar para suas famílias. Eu os acompanho até a porta. Obrigada por nos contar tudo o que podia, diz Russ a Hagesh ao sair. Ficamos muito agradecidos. Na porta, Ashley me dá um abraço apertado e rápido, e um beijinho na bochecha. É bom te ver aqui de volta, Ethan. Vê se não some. Ela sai, e ficamos apenas Hagesh e eu, o que permanece na sala de estar, de braços cruzados. O que está acontecendo, Ethan? Como assim? Você entendeu muito bem, retruca ele. Você me ligou perguntando sobre Billy apenas 24 horas depois de o corpo ter sido encontrado. Acho que vale a pena conversarmos sobre essa coincidência. Eu me jogo no sofá de novo, atordoado por mais uma onda de surpresa. Penso no tom de voz desconfiado de que ele usou comigo por telefone mais cedo. O que você ouviu? O que você sabe? Você acha que eu sabia que Billy tinha sido encontrado quando liguei para você? Não estou afirmando isso, rebate Hagesh, embora minha impressão seja de que é exatamente isso que ele está fazendo. Mas acho o timing de sua ligação bastante interessante. Alguma coisa deve ter instigado você a me procurar. Além de estar de volta à casa onde tudo aconteceu, isso é motivo suficiente, você não acha? Faz uma semana que você voltou. Eu me informei. Hagesh balança o dedo para mim. Um gesto absurdo e provocador. Por um instante, o detetive estoico que ele se tornou
oscila e me permite ter um vislumbre do bully que ele era. Então minha suspeita é de que algo tenha feito pensar em me ligar para falar sobre o caso do Billy. Ragesh tem razão, é claro, mas dizer isso a ele significaria ter que explicar como, por um breve momento, achei que Billy estava lá fora andando pela rua no meio da noite. Diante da escolha de parecer suspeito ou apenas mentalmente perturbado, escolho a última opção. Eu acho que senti a presença dele. Digo, bem devagar, com medo de Ragesh, o bully, reapareça. No meu quintal. Decido contar tudo a Ragesh. Sobre o sonho, as luzes da garagem, a súbita e estranha sensação de que Billy estava lá fora comigo. Essa última parte me deixa morto de vergonha. De eu realmente ter achado mesmo que por um segundo que Billy ainda estava vivo, que ele estava aqui, que estava, sei lá, esperando por mim. Ragesh ergue a sobrancelha. Não sei o que isso significa. Está tirando sarro de mim? É desprezo? Preocupação? E hoje de manhã acharam isso aqui no meu quintal. Entro na cozinha, pego a bola de beisebol e entrego a Ragesh. É só uma bola, constata ele, girando o objeto na mão. O mesmo tipo de bola que Billy jogava no meu quintal quase todo dia naquele verão antes de... Quase digo desaparecer, mas me contenho substituído por algo mais preciso, morrer. No entanto, nem essa é a palavra correta. Billy não apenas morreu, ele foi assassinado, algo que ainda não consigo dizer. Só de pensar nesse fato, meu estômago se revira de novo. Bem, não foi o Billy quem a colocou lá, afirma Ragesh, ao me devolver a bola. Eu sei, agora, mas não ontem à noite, ou hoje de manhã. Foi por isso que liguei para você. Ragesh parece acreditar em mim. Ou talvez seja tudo uma encenação. Outra coisa que ele aprendeu em sua jornada de adolescente babaca e a policial. Faça as pessoas pensarem que você está do lado delas. Mantenha-as falando. E espere até que cometam um deslize. Não acha que pode ter alguém querendo te pregar uma peça? Pergunta o policial. Pode ser, mas não sei porquê. Ou quem saberia fazer isso? Ninguém mais sabia o significado por trás da bola de beisebol. Só o Billy e eu. E nós dois juramos de mindinho, não contar para mais ninguém. Talvez para lembrar a você do que aconteceu, sugere Ragesh. Eu não preciso ser lembrado. Eu me lembro muito bem do que aconteceu. Mas não tudo. Ragesh abre um sorrisinho sarcástico e deixa claro que sabe tudo sobre as lacunas em minhas lembranças daquela noite. Porque é lógico que ele sabe. Deve ter lido todas as entrevistas, transcrições de interrogatórios e reportagens sobre o caso. Mas o sorrisinho sarcástico é também um lembrete de que Ragesh e eu não somos amigos. Nunca fomos. Longe disso, na verdade. 30 anos atrás, o restante de nós, a garotada de Hairlock Circle, fazia de tudo para evitá-lo. Ao contrário de muitos bullies, Ragesh nunca nos machucou fisicamente. Ele era especialista em abuso psicológico, insultos, xingamentos, descobrir aquilo que nos deixava mais inseguros e trazer à tona o tempo todo, como as excentricidades de Billy e a magreza de Russ. Naquela época, Ragesh nunca conseguia identificar meu ponto fraco. Agora, ele sabe qual é. Eu me lembro o que realmente aconteceu naquele dia. Afirmo. Eu já te disse. E seu instinto te diz que isso não tem relação com o assassinato do Billy. Sim, eu sei. E acho que você está errado. E acho que você sabe por quê. Com uma vela perto do fim, o sorriso de Ragesh bruxuleia e se apaga. Escute, o que aconteceu naquele dia foi lamentável, diz ele. Não vou negar isso. Eu me arrependo literalmente de tudo. Mas provavelmente não teve nada a ver com o que aconteceu com Billy horas depois. Como pode ter tanta certeza? Porque se tivesse algo a ver, Billy nunca teria voltado para casa naquela tarde, mas voltou. Ele chegou em casa horas depois, completamente ileso, sem nenhum ferimento ou sinal de cansaço. Você estava com ele naquela noite. Caramba! Ele parecia chateado? Lembranças me vêm à mente, com fotos polaroides sendo reveladas na hora. A tensão na barraca naquela noite, o que desencadeou a nossa briga, meu imediato pedido de desculpas e a tentativa de Billy de um sorriso que não chegou a ser sincero. Hakuna Matata, cara. Não, respondo, porque é mais fácil do que tentar explicar tudo o que aconteceu entre nós dois naquela noite. Ele parecia bem. Viu? Disse Ragesh. Seu olhar de eu não te falei? Abrandando a expressão em seu rosto para algo que parece pena. Eu sei que isso é mais difícil para você do que para o restante de nós, Ethan. Sei que para você é complicado, mas deixe a investigação com a polícia. Agora você deve se concentrar apenas no seu luto. Depois que Ragesh vai embora, eu fico no sofá, parado no mesmo lugar, não pelo nauseante balanço da sala de estar, embora essa sensação perdure, e sim pelos pensamentos sobre aquela última noite na barraca com Billy. Eu não menti para Ragesh, não totalmente. Billy parecia de fato numa boa com o comportamento dos outros no instituto naquele dia.
Russ, Ashley e Ragesh era apenas comigo que ele estava chateado, porque eu era seu melhor amigo. Eu tinha fugido com os outros. Deixei que Billy se defendesse por conta própria. Ainda ouço o eco de sua voz enquanto eu fugia com os outros. Quão desesperado ele parecia, quão solitário, triste e assustado. Ethan, não me larga aqui, por favor, não me larga aqui.